Bom, estamos começando mais uma semana, então é dia do quadro que vem por aí. A respeito dessa segunda-feira especificamente, vamos tratar dos nossos irmãos, os vizinhos argentinos, cujo ministro da Economia Massa e também concorrendo à presidência da República está com mais um plano mirabolante para pelo menos segurar a inflação de lá. Será que ele vai conseguir? Já adianto a vocês que não. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, praticamente continuando a introdução, eu acabei de falar que o ministro Massa, que concorre à presidência da República Argentina no próximo pleito, que deve ocorrer agora em outubro, e fica entre segundo e terceiro lugar nas pesquisas de preferência de voto, ele está lidando, por conta dele mesmo, com uma inflação que atualmente já supera a casa dos 114% ao ano. E ele está executando algumas medidas para pelo menos conter um pouquinho a alta dos preços até o pleito eleitoral. Quais são essas medidas? Comentamos na semana passada e retrasada um pouquinho a respeito do congelamento do preço dos combustíveis e também um limite de alta de 5% ao mês para os produtos em supermercados e outros tipos de comércio. E isso evidentemente não vai dar certo. Agora ele lançou mais duas medidas fundamentais. Será que vai dar certo? Vamos ver quais são as medidas então primeiro, gente. Em primeiro lugar, um pagamento de bônus a trabalhadores e aposentados. Depois, bônus fiscais para as empresas e a criação de um fundo de 770 milhões de dólares para financiar as exportações. Olha, está aumentando o meio circulante, está aumentando a emissão de dinheiro para pagar bono para trabalhadores e aposentados. Depois, mais abono fiscal, ou seja, deixa de arrecadar, e mais um fundo de 750 milhões de dólares, onde vai gastar mais dinheiro ainda. Será que isso aí vai controlar a inflação? Certamente não, gente. É questão simples. Quando um país, um estado emite dinheiro, ele está tornando essa grana mais abundante no mercado e ela se torna lamentavelmente menos valorizada, gerando inflação. Então, vai botar dinheiro no bolso dos trabalhadores e aposentados? Sim, muito nobre, muito bonzinho. Mas só que esse dinheiro, quando entra no mercado, ele faz o quê? Alavanca mais a corrida de preços. Então nada disso evidentemente vai dar certo. Isso aí não é controle, não é briga contra a inflação, e sim, ouso dizer, compra de votos, porque o trabalhador e aposentado eventualmente brabo com a gestão pública recebe uma graninha a mais, essa brabeza, pelo menos no curto prazo, vai se arrefecer e nos cálculos políticos dos peronistas isso teoricamente pode reverter em votos. Na verdade, eles não estão desprovidos de toda a razão. Mas vai ser uma pena para a própria Argentina se os eleitores de lá comprarem essa enganação. Vão passar mais 4 anos sobre inflação elevadíssima e agravamento ainda maior do estado de miséria humana na qual a maior parte da população daquele país vem vivendo. E agora, começando direto o quadro que vem por aí, na terça-feira, está agendado, talvez saia na quarta, mas está agendado para terça, deve ser divulgado pelo Ministério do Trabalho os dados do CAGED referentes à evolução do emprego no Brasil, o saldo entre admissões e demissões. A previsão dos analistas de plantão para o dado que se refere ao mês de julho é de uma alta de 140 mil. E mesmo que essa expectativa se cumpra, é um resultado bastante negativo. Lembrando que julho tradicionalmente ocorre uma reaceleração do emprego no Brasil por conta já da retomada da atividade industrial no país em função das encomendas típicas de final de ano. Mesmo assim, gente, se for 140 mil, isso vai significar uma queda de nada mais, nada menos do que 35,8% em relação ao saldo positivo obtido em julho de 2022, ou seja, no mesmo período do ano passado. Vamos esperar o dado, acho que talvez seja até um pouco menos de geração de postos de trabalho, por conta de um quadro especialmente conturbado na indústria e no comércio varejista, e amanhã, ou no máximo mais tardar quarta-feira, nós vamos ter essa resposta. O fato é o seguinte, isso mostra, pela própria previsão dos analistas de plantão, se a geração de postos de trabalho aqui no Brasil está desacelerando,
Isso significa também que o total da economia do nosso país está encontrando dificuldades para seguir adiante. Na quarta-feira, o dado vai vir da Fundação Getúlio Vargas, vai ser o IGPM, que é o Índice Geral de Preços meio do mês, medindo os preços entre 15 de julho e 15 de agosto. A expectativa é de uma alta de 0,15%, e o que eu tenho a dizer sobre isso? Esse resultado, ele na verdade é uma caixinha de surpresas. Acredito que seja acima de 0,15% por conta do que nós já observamos em termos de aceleração de preços na primeira quinzena do mês, especialmente se tratando em produtos do varejo. E no quesito preço por atacado, que influencia com 60% o IGPM, ou seja, o ponderador mais forte, nós temos em agosto fatores importantes como alta do preço dos petróleos e a recuperação de algumas commodities agrícolas. Então acredito que realmente esse indicador que mede a inflação geral de preços fique sim acima de 0,15%. E na quinta-feira, seguindo o CAGED, é vez do IBGE divulgar a taxa de desocupação, ou como nós chamamos, taxa de desemprego no Brasil. A previsão é que dado fechado referente a julho, junho e maio fique na casa dos 8% por parte dos analistas de plantão. Eu tenho muitas dúvidas em relação a esse indicador. O que nós observamos nos meses anteriores é efetivamente uma piora do indicador no que se refere a emprego formal e melhoria no informal e no emprego público. E isso não é o suficiente. O Brasil necessita, sim, para mostrar bons resultados econômicos, é melhorar a empregabilidade formal. Pronto, acabou, é isso que eu tinha para dizer. E finalmente, na sexta-feira, encaminhando-se para o encerramento do Fora de Curva, vamos ter dois indicadores muito importantes. Mas antes que eu divulgue quais são eles, por favor, não esqueça do like, do compartilhamento do vídeo e da inscrição aqui no Fora de Curva para as pessoas que estão assistindo o nosso canal pela primeira vez. Vamos lá, gente. Na sexta vai sair, em primeiro lugar, a produção industrial do país referente ao mês de julho. Na comparação com julho do ano passado, o indicador deve ficar muito próximo do zero, provavelmente negativo. Meses anteriores, o que ocorreu, sempre fazendo essa comparação, mês em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, junho de 2023 frente a junho de 2022, uma alta pouco significativa de 0,3%. Lembrando que isso aconteceu por força de um desempenho muito bom da indústria extrativa mineral, a indústria de transformação que realmente importa aqui no nosso Brasil, ela está em recessão, está tendo quedas subsequentes por vários motivos que eu já abordei no Fora de Curva especial, mas vamos pegar o geral. Junho frente a junho do ano passado, crescimento de 0,3%. Maio, 1,9% e abril, uma queda de 2,7%. Vejo que julho a tendência desse indicador ser negativo, até porque, como eu falei antes, o que está fazendo a indústria total bombar a extrativa mineral e ela é extremamente dependente da China. E a China não mostrando um crescimento vigoroso depois do seu isolamento social, que acabou há poucos meses, provavelmente vai diminuir as importações de ferro e outros minerais do Brasil, comprometendo o setor extrativo, fazendo com que a totalidade das nossas fábricas experimente indicadores negativos no fechamento de julho. Sexta-feira vamos analisar isso com um pouco mais de profundidade, assim como no mesmo dia está previsto também o IBGE divulgar o Produto Interno Bruto brasileiro do segundo semestre. Lembrando que o PIB do primeiro trimestre de 2023 comparado ao mesmo período de 2022 teve uma alta de 4%, e eu comentando naquela oportunidade que pelos indicadores mais recentes, certamente iria acontecer um efeito de desaceleração. Eu acredito pessoalmente que a alta do segundo trimestre, vamos lembrar, primeiro trimestre uma alta de 4%, a alta do segundo trimestre não vai chegar a 2,3% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Isso porque nós estamos observando, especialmente no âmbito do setor produtivo, indústria em recessão, comércio, especialmente bens duráveis, no vermelho, e o setor de serviços perdendo muito do vigor. E a única coisa que deve amenizar o PIB do segundo semestre em termos de setor produtivo é a agricultura por conta da safra recorde
apesar de um preço médio menor das commodities que o Brasil exporta. Coisas que é importante estar ligado quando sair esse indicador. Não só o resultado total do PIB, mas dois indicadores muito especiais. O primeiro é a formação bruta do capital fixo, que mostra a quantas anda o investimento dentro do Brasil. Acredito que vai cair. E o segundo indicador é o consumo das famílias, que vai medir como a população brasileira, de uma maneira geral, está enfrentando em termos de escassez ou abundância o atual momento, ou o momento mais próximo do atual da vida econômica brasileira. Gente, eu agradeço muito, mas muito mesmo, a atenção de cada um de vocês. Desculpem um pouco a minha fala, que deve estar um pouquinho deturpada hoje, mas estou com alguns problemas aqui na boca que frequentemente me fazem morder a língua. Estou mordendo a língua, então, mas acho que deu para passar o recado. Sendo assim, eu desejo a cada um que assistiu Fora de Curva hoje, até o final especialmente, meus votos de uma excelente semana. Deixo aqui meu forte abraço. Até breve. Tchau, gente.